Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Com satisfação que nós estamos recebendo o secretário de Habitação e Urbanismo de Botucatu, Rodrigo Michelin. Rodrigo, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen, Natália. É um prazer estar aqui para esclarecer nossa população, né? Ô Rodrigo, a gente está percebendo, né, e não precisa ser muito entendido, de perceber que a cidade está crescendo muito, né? Eu não lembro quem que a gente trouxe aqui uma vez, acho que falando até com o Bruno da M Brokers, né? Que daqui a pouco a gente está encostando em São Manuel, daqui a pouco, né? Estamos excedendo os limites municipais já. E isso é de uma maneira, às vezes programada, às vezes não, né? Para onde vai tudo isso, Rodrigo? Bom, em Botucatu, graças a Deus, a gente tem um zelo muito grande com essa questão, né? Uhum. Nós temos, assim, vamos dizer, alguns limites muito impostos a gente. Tá. Então tem a cuesta, que não nos deixa crescer, vamos dizer, para aquele lado. Botucatu já chegou no peitoril, né? A gente está no parapeito ali, Entendi. olhando para... Chegou no limite, no né? limite ali, né? Como você disse, para o lado de São Manuel é uma vertente mais industrial ali, né? São os distritos industriais que estão crescendo, mas tem ali também o Bem-TV, o Beija-Flor, que está saindo ali, né? Os condomínios. Sobra para a gente, tem um lado que a gente não pode crescer porque é onde a gente capta a nossa água, né? Para a gente não vamos dizer assim, não fazer o xixi na água que nós vamos beber, né? Então a gente não pode crescer para aquele lado ali. Então sobra um vetor da cidade que é o vetor que Botucatu cresce. Mas a gente tem um zelo muito grande aqui em Botucatu. Então, essas ocupações, assim, vamos dizer, espontâneas, que a cidade vai crescendo sem você ter muito controle, em Botucatu, graças a Deus, nós não temos essa maneira de fazer a cidade, né? Entendi. Então, todos os loteamentos, todos os empreendimentos passam por uma análise bem criteriosa, bem técnica da nossa secretaria, dos técnicos da prefeitura. Ô Rodrigo, e os loteamentos têm surgido ainda? Porque eu me lembro que tinha uma fase, principalmente nessa região que a gente acabou de dizer, né? Cambuí e outros empreendimentos que viraram, que hoje estão povoados, né? Construção de casas e mais casas e tal. Os loteamentos continuam e os critérios para esses loteamentos existirem melhoraram? Como é que é tudo isso, Rodrigo? Sim, Márcio, continuam. Botucatu é uma cidade assim, muito próspera, né? Graças a Deus, né? A gente mora em uma cidade abençoada. Nosso prefeito, o Fábio Leite, é um cara incrível, apaixonado demais por essa cidade. A força que ele tem assim, no trabalho, né? Incansável. Ele imprime um ritmo... Está te ouvindo agora. Né? Tá ouvindo? Um abraço pro Fábio. Ele imprime um ritmo do particular no público, né? Ele nos exige muito, ele está sempre atento a essas questões de desenvolvimento econômico. Então, Botucatu é uma cidade muito próspera. Então, os empreendedores querem vir para Botucatu. Muitas empresas das grandes construtoras, os grandes players do mercado aí de habitação, todos eles são ávidos por áreas em Botucatu, por crescimento em Botucatu. E hoje, todos eles estão trabalhando em novos empreendimentos, né? A gente fez um levantamento de maneira criteriosa com o pessoal do IBGE. Estamos falando aí em torno de 3.000 unidades de déficit habitacional na nossa cidade. Vamos abrir um censo habitacional agora, vai ser lançado no site da prefeitura, um censo habitacional, para que a gente possa ter isso cadastrado de maneira mais objetiva, né? Entendi. Mas muitos players querem desenvolver loteamentos e habitação aqui em Botucatu. Esse número, esse déficit, ele está dentro dos padrões para uma cidade com 150 mil habitantes como a nossa? Não, tá. Nós estamos bem no cenário, né? Graças a Deus nós estamos bem na foto. Você vê que Botucatu não tem situações assim de favelas, né? É um caso específico que eu acredito que a gente ainda vai falar a respeito, mas assim, nós não temos assim esse déficit tão grande. Tem cidades que têm déficit maior que Botucatu. Botucatu está sendo bem cuidada já há um tempo. O crescimento vertical da cidade também, que acaba sendo uma situação inevitável, né?
De repente você vai ter condomínios verticais e tudo mais, prédios de apartamentos, e a gente percebe, né? A gente está com uma foto aí no telão, mas é uma Linda foto, foto, né? é uma foto linda, mas é uma foto de anos atrás. Sim. A catedral, inclusive, estava originalmente, né, com as cores Com a pintura da clara, natureza, né? A pintura da natureza na catedral e tudo mais, né? Esse crescimento vertical também, de maneira ordenada, é inevitável, né, Rodrigo? É inevitável, Márcio, e em certa medida é desejável, né? Então a gente, quanto mais a cidade se espraia, ou seja, quanto mais ela cresce no território, obviamente que gerenciar isso fica mais difícil, né? Dei um abraço ao nosso prefeito, mas assim, eu cuido da pasta de habitação. Mas eu não sei como ele não ficou louco ainda em 4 meses. Porque vai de pombo na praça a atendimento no pronto-socorro, passando por trânsito, por saúde. Todo dia, né? Todo dia, né? Então você imagina uma cidade espraiada no território. Você tem que, hoje, Botucatu, eu acredito que a gente leve o quê? Uns 20, 25 minutos para você sair, vamos por lá do Maria Luísa, do Para Todos, para chegar lá no Ouro Verde, né? Então eu acredito que você gaste aí uma meia hora. E você imagina se a gente começar a esticar essa cidade, né? Então a infraestrutura, o asfalto, a linha de ônibus, tudo se complica. Então, tornar essa cidade mais compacta é desejável. Então, a verticalização é importante, né, nesse sentido. Claro que tudo tem que ter uma justa medida. Né? A gente não pode verticalizar muito um lugar que a estrutura não comporte. Né? Mas é desejável, sim, que a gente tenha essa verticalização. E quando a gente percebe o seguinte, Botucatu tem o seu charme, né? Nós temos aqui o nosso centro tradicional da catedral, prefeitura e tudo mais, né? Pinacoteca, é muito bonito e tudo mais. E os edifícios tombados pelo patrimônio? Tem algumas polêmicas, inclusive, alguns prédios ali onde morava o arquiteto Eugênio Monteferrante, que é uma casa que foi comprado por uma outra pessoa, de repente começaram a mudar, né? E aí houve um embargo. Como é que está essa situação desses prédios, inclusive? E em cima disso, Rodrigo, eu te pergunto também, nós tivemos o ano passado, não sei se setembro, outubro, quase que um desmoronamento de uma casa ali em frente na Floriano Peixoto e tudo mais. Como é que está essa situação desses imóveis antigos? Tem uma no centro também, Que são tombados pelo patrimônio e tal. Como é que é o olhar da sua pasta com relação a esses assuntos? Oportuna a sua pergunta, Márcio, porque assim, durante muitos anos a gente precisava criar alguns conselhos municipais importantes. Dentre eles, o Conselho da Cidade, que é um conselho, seria o conselho-chefe da cidade, aquele que norteia o desenvolvimento da cidade, e o outro é o Compatre, que é o Conselho do Patrimônio Histórico. Então, através dessa força que eu falei que tem nosso prefeito, Fábio Leite, da vontade dele de realizar e colocar as coisas para frente, nesses, posso dizer, 3 meses, porque janeiro é um mês que você entra, Está conhecendo tudo, ainda até o financeiro da prefeitura está fechado, a gente já trabalha muito, mas assim, de fato mesmo, em 3 meses de trabalho, já criamos o Conselho da Cidade e criamos o Conselho de Patrimônio Histórico. Tá. Então o Conselho de Patrimônio Histórico de Botucatu hoje é uma realidade. Ele está criado, ontem terminamos as eleições, vamos dizer assim, da sociedade civil e fatalmente aí o mês que vem já teremos a primeira reunião do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Quem participa desse conselho? É pariativo, né? É paritário, desculpa. Tá. Metade é poder público e a outra metade sociedade civil através de organizações. Então, temos representante do comércio, representante do setor imobiliário, representante das universidades, representante do CAL, do CREA, da Associação de Engenharia. E aí tem os secretários municipais, né, de algumas pastas que são aderentes a esse tema. Essa casa especificamente, do saudoso Dr. Eugênio Monteferrante, tive o prazer de trabalhar com ele na prefeitura em 2005. Ontem nós tivemos uma notícia aí, uma surpresa que nos pegou, pegou de surpresa, né? A gente não esperava, mas ela teve o tombamento provisório decretado pelo juiz do caso. Então, o juiz do caso, ontem, chegou para a gente um documento em que ele faz o tombamento provisório dessa residência, né,
ali na Floriano, e dá um prazo para que o município, vamos dizer assim, se posicione a respeito. Tá? Então, essa casa específica que você falou está nesse sentido. As casas antigas de Botucatu, elas, no final do ano passado, frente a esses problemas de desabamento, teve realmente uma na Rua Amando, ali no centro, e a da Floriano. Né? Então foi feito um levantamento e, na ocasião, foi feito um decreto municipal e uma carta enviada aos proprietários daquelas que identificamos está correndo risco, para que eles estejam atentos, né, à condição do prédio. Né? Mas essas casas são muito importantes para a gente, em termos de uma paisagem visual de Botucatu, porque Botucatu tem um charme. Entendo, né? É aquele lado romântico do urbanismo, né? Isso, então quando a gente vai viajar, e Botucatu está numa passagem importante, que é a passagem da República. Se você quer ver o Brasil colonial, você vai para Paraty, você vai para Ouro Preto, Mariana, então você vê o Brasil colonial. Se você quer ver o Brasil Império, você vai para o Rio de Janeiro, né? E Botucatu está exatamente na passagem do Império para a República. Então, esse largo que nós estamos vendo aí na imagem, lindo, é um largo republicano. Você desce a avenida e, de repente, você chega num largo republicano onde... O que é o largo republicano? É onde os poderes estão colocados. Então, tem a igreja, tem o fórum, tem a prefeitura, então, onde os poderes estão colocados. Então, Então, Botucatu é uma cidade representativa dessa passagem do Brasil Império para o Brasil República. Então, essas casas antigas, mas o que é essa casa na esquina aqui antiga que nunca morou um grande escritor aqui? O que ela representa? Ela não tem muita representatividade. Não é bem assim. Né? Claro, o conjunto das casas representa. Então, esse conselho tem essa missão de tentar dar um benefício para quem tem uma casa, porque a gente entende também o proprietário. Você tem uma casa que você herdou lá da sua avó, passou para sua mãe, e aí agora é sua. E de repente vem alguém, faz uma proposta de compra, quer fazer uma loja moderna. E como é que ficam essas relações? Né? Então, fazer cidade não é fácil, não. Não, eu imagino. E outra coisa, a questão da preservação do chamado centro velho e tudo mais, que é fundamental, né? É a parte atrativa no turismo, é a parte atrativa, de repente você passou o tempo visitando esse trecho central da cidade, de repente, nossa, aqui tinha uma casa tão bonita, foi demolida, vai sair um prédio de apartamentos e tudo mais. É difícil conviver, né, com a realidade, com o modernismo, com o impacto do crescimento, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade, criação de empregos, oportunidades e tudo mais, e manter aquela área romântica, aquela área que traz boas lembranças de como foi a cidade, né, Rodrigo? É isso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Se a gente faz esse processo aí de demolição e de reconstrução, a gente vai tornando a cidade de Botucatu como tantas cidades que tem por aí, que são cidades genéricas. Tá. Cidades genéricas. Você passa na cidade e elas são iguais entre si. E Botucatu não é igual. Botucatu é charmosa. Ela tem a sua identidade visual, né? Botucatu tem sua identidade visual, tem seu astral, né? A gente tem aquela neblina característica de Botucatu quando você... Eu não sei como é que são a família de vocês aí, mas a gente tem 4 crianças em casa lá. Então é uma vida levando criança na escola ali, nessa região central, né? Uhum. Então quando você acorda de manhãzinha, aquela neblina, você chega nesse patrimônio aí que você se sente como numa cidade quase europeia, poderia dizer assim, verdade, né? Verdade. E todo esse centro, esse conjunto no centro de Botucatu nos remete a esse clima, a essa... Então a gente não pode perder isso, sem dar a chance das pessoas não serem lesadas nos seus patrimônios, nas suas finanças pessoais, né? E a pessoa ter um imóvel tombado não pode ser uma penalidade, pelo contrário, tem que ser um benefício para ela, né? Então, construir essa política que é nosso desafio agora, a partir de agora, com o conselho formado, né? Bom, a gente está conversando aqui com o Rodrigo Miquelin, arquiteto e secretário de Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Botucatu. Nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água, já já nós voltamos com esse bate-papo de sexta-feira.
7h22, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira, hoje conversando com o secretário de Habitação e Urbanismo, o Rodrigo Michelin. Rodrigo, o prefeito já falou há tempos atrás aqui a respeito desse pacote de mobilidade urbana, que é fundamental também dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Sem dúvida, Márcio. A mobilidade, ela talvez, na minha avaliação, ela é um dos desafios mais difíceis de Botucatu e é hoje o nosso calcanhar de Aquiles, na minha avaliação. Entendi. Né? É claro que tem um outro secretário que é xará meu, que é o Rodrigo Fumes, que é Ele aqui essa semana. Um abraço para o Rodrigo, que tem... Não vou dizer a missão é dele, né? A missão é nossa, compartilhada. O nosso prefeito, de maneira muito feliz, sempre diz que é uma prefeitura, né? Que a gente que não somos, vamos dizer assim, pastos que se unem, não. Somos uma prefeitura só, né? Então todo mundo dá a mão, todo mundo resolve, mas fica mais no colo do Rodrigo Fumes esse olhar para o trânsito, para a questão da mobilidade urbana. Temos metas de implementar aí a mobilidade ativa no nosso município de uma forma mais segura. Então, ciclofaixa, ciclovias, tudo isso está na nosso plano de metas aí estabelecida, né? Botucatu sofre um pouco pela questão da topografia e vamos dizer assim, a largura das suas vias, elas prejudicam um pouco também a gente fazer um trabalho mais amplo nessa parte, né? Mas vamos achar soluções aí e vamos buscar uma mobilidade mais interessante para a nossa cidade. E aquilo que a gente acabou de falar, né? De repente você conviver com o progresso, que é natural, né? Sim. E com o histórico da cidade, né? Eu falo, por exemplo, da Cardoso de Almeida, que é uma rua que eu morei muitos anos, tal, né? Você tem estacionamento dos dois lados, é uma via estreita, né? A quantidade de veículos, o Rodrigo, seu xará, o Fumes, esteve aqui, nós estamos quase batendo 120 mil veículos em Botucatu, dentro de uma cidade de 150 mil habitantes, né? E que mantém. E, de repente, se você convive com estacionamento irregular, as pessoas param fora da área de segurança, no respeito às esquinas, e caminhão tentando virar, e tudo isso acontecendo o tempo todo, né? Tem gente que evita, inclusive, o centro, porque, gente, é uma loucura, você não encontra lugar para parar. Ferve. Ferve e tudo isso. Então, é difícil. Essa questão de mobilidade, eu acho, você falou bem, é o calcanhar de Aquiles mesmo. Porque é necessário, é fundamental, mas vai mexer com o dia a dia de muita gente. Até em relação a isso, a minha pergunta é justamente nessa pegada, assim, falando de acessibilidade, inclusive, né? Até por causa da topografia, inclusive nós mencionamos, acho que até com o Fumes mesmo, do desnível das calçadas, degraus e tudo mais, para quem é cadeirante ou para quem está com carrinho de bebê, por exemplo, é uma dificuldade e não tem muito o que ser feito. Há algum estudo sendo feito em relação a esse tipo de acessibilidade? Sim, Ellen. É importante dizer que todos os loteamentos novos que saem, eles são obrigatoriamente, por lei, eles têm que ter a ciclovia. Agora, os novos que saem. Já tem que ter uma via mais adequada e tem que ter a ciclovia, né? Então, essa lei a gente já passou no município. Está sendo feito um trabalho junto aos vereadores, tem uma comissão lá e nós estamos estudando esse plano de calçadas, né? Então, muito provavelmente, ainda esse ano, a gente deve ter novidade legislativa no sentido de criar uma política de calçadas, né? Porque é realmente uma loucura, né? Não tem lugar que é difícil. Não, tem lugar que é impossível. E a pessoa erra um pouco o nível da sua casa quando constrói. Então, às vezes, ela joga a rampa do carro lá na sarjeta, praticamente, né? Interferindo, além do desnível natural do terreno, ainda tem o desnível da casa da pessoa, que cria ali degrau. Você vem andando, tem 3, 4 degraus para você subir, né? Pra você subir a calçada. Então, essas questões a gente precisa olhar com carinho, né? Principalmente para as pessoas que precisam. Como eu falei, um cadeirante ou uma pessoa com carrinho de bebê tem que ir para o meio da rua. Um idoso, né? Um idoso mesmo. Eu acho que a pessoa comum, eu me lembro antes dela ser secretária, em várias entrevistas que eu fiz com a Clarita Balestrin, que é secretária de esportes, né? Ela caminha, uma atleta, ela caminhava, tal, a dificuldade em se caminhar em algumas calçadas de Botucatu. Agora, Rodrigo, dentro da nova legislação, a orientação para se
para se evitar esse problema dessas calçadas que são verdadeiras armadilhas, se alguém que está ouvindo aqui vai se lembrar, uma que eu vou falar que eu passo às vezes nas minhas caminhadas, é ali na Avenida Universitária, que tem uma verdadeira armadilha. Você está indo na calçada e tem uma amoreira, né, e que ela encobre aquilo. Se você for pela calçada, você cai num arcabouço ali, sabe? Você some. É uma armadilha, você some. Tá? Então, o que acontece? O que pode acontecer com essas que já foram feitas? Existe alguma maneira de mexer com isso ou isso é inevitável, vai ficar do jeito que está? Não, existe sim. Existe sim. Dentro desse estudo que nós estamos fazendo da lei, a ideia é essas calçadas críticas, que a gente também, vamos dizer, comunique esse proprietário para que ele tenha um prazo para poder deixar ela legal, né? Legal que eu diga dentro da norma 9050, norma técnica brasileira 9050, que é a norma técnica de acessibilidade. Importante dizer também que nosso prefeito já autorizou a gente fazer um georreferenciamento da nossa cidade. E esse georreferenciamento, Márcio, ele é muito completo. É impressionante o sistema como é que é. Você faz todo um mapeamento da cidade e se você perguntar para o sistema lá, não vou dizer que é uma inteligência artificial, mas é quase como uma inteligência artificial. Você pergunta lá, quais são as calçadas, quais são os imóveis que não têm calçada no município. Ele já mostra no mapa, dá uma lista de todos os imóveis que não têm calçada. Facilita o trabalho de vocês, né? Não, claro. Quais são as calçadas que estão em mau estado no município? Ele faz uma lista. Então, esse trabalho também, se Deus permitir, até o final do ano, nós temos contratado esse georreferenciamento que vai nos dar uma qualidade de gerenciamento da cidade como Botucatu nunca teve. Quer dizer, isso foi feito o quê? Um acompanhamento fotográfico e que de repente foi colocado no computador, então você tem todos esses dados. Isso, é feito um voo de drone, um voo com um avião específico, né? Passa um carrinho igual do Google na cidade inteira, escaneando a cidade inteira. Então o sistema é muito impressionante. Que coisa impressionante, né? Quantas árvores tem pegando no fio? O sistema mostra. Quantas árvores estão estourando a calçada? O sistema mostra. Quantas faixas de pedestres estão em mau estado e precisam ser pintadas? O sistema mostra. Isso é bom porque você também é mais assertivo. Preciso fazer uma licitação para pintura de faixa. De vez de você fazer uma licitação genérica, que você não sabe se você cobriu tudo, se vai precisar fazer um aditivo disso, você vai mais assertivo. Não, eu sei que são 150 faixas, a quantidade é essa, o valor é esse. Então, melhora em todos os sentidos o gerenciamento da cidade. Rodrigo, tem um ponto aqui na cidade, eu não sei se eu vou conseguir explicar onde é, mas é no Altos do Paraíso e normalmente o pessoal vai ver lá o pôr do sol. Né? Muita gente vai ver o pôr do sol e tudo mais, e muita gente acaba deixando lixo, garrafas, plástico, latinhas, enfim, né? Existe alguma está no radar de vocês de fazer o que pode se transformar aquele local, que é uma área grande, né? Essa área que você está falando, Márcio, é aquela que lá em cima na Avenida Universitária ou não? Descendo a Avenida Universitária, quase que entrando no Vilas Paraíso. Vila Paraíso. À esquerda tem uma quadra inteira, o pessoal para os veículos lá para assistir o pôr do sol. Não, ali... até o momento a gente não tem ainda nenhuma previsão, nada no nosso radar ali. Existe um empreendedor, né, ali na Avenida Universitária, do lado direito foi feita a pista de caminhada, tem a polícia militar ali do lado direito, para quem vai para o Lajeado, né? Entendi. Do lado esquerdo tem ali um grande terreno, ali uma área aberta ali, bonita, né? Então ali existe um estudo de um empreendedor para edificar ali, fazer prédios e comércio ali. Entendi. E esse terreno que você está dizendo está um pouco para baixo, né? Mais para baixo, umas 4, 5 quadras para baixo. Ali, por enquanto, ainda não temos nada no radar ainda. Que ali vai ser um lugar polêmico, né? É muito lindo o pôr do sol. Eu moro nas imediações, por isso que eu estou dizendo, né? Mas eu sei também que muitas pessoas, às vezes saindo aqui de casa às 5 horas da manhã para vir aqui para a rádio, tem muitos carros parados, não sei, não estou vendo, estão vendo a Lua, né? Acho que estão fazendo isso. Está esperando a transição. Não tenho dúvida.
Botucatu também tem um histórico de ETs, né? Que descem nas Três Então, Pedras. Não tenha dúvida. Pode ser. O pessoal fica ali esperando. Ô, Rodrigo, já no finalzinho do nosso bate-papo, tem também aquele assentamento, né, de há muitos anos, ali próximo a Caio e tudo mais, que é o chamado Mahatma Gandhi. Inclusive, rede social hoje acaba divulgando algumas coisas, nem sempre certo, nem sempre estão com a razão e tudo mais, mas acabam alertando para algumas situações. Que existem muitas famílias morando naquele assentamento. Como é que está? Como se define aquele assentamento Mahatma Gandhi, Rodrigo? Perfeito, Márcio. Eu acredito que é o único assentamento que nós temos na cidade de Botucatu. Tá. Né? Ele fica ali próximo da linha ferroviária, né? Perto da Unesp ali. E eles estão assentados em uma área que não é uma área do município. É uma área da SPU e da ferrovia. Entendi. Né? Nós tivemos uma reunião junto com o nosso prefeito, questão de 1 mês e meio atrás, mais ou menos, onde a SPU demonstrou interesse em passar as áreas que são dela para o município. Né? E o município prontamente, através do nosso prefeito, se mostrou aberto a essa ideia e estamos trabalhando nesse sentido, para que todas as áreas da SPU venham para o município. Que são da União. Que são da União, isso. Tá. Uma vez sendo do município, a gente tem uma gerência mais firme a respeito disso, porque a gente não pode hoje tomar nenhuma atitude numa área que não é nossa. Né? Tá. Paralelo a isso, temos oferecemos a eles, porque tinham ali os representantes do Mahatma Gandhi, estavam na reunião. Né? Então, através do nosso prefeito, foi oferecido a eles a oportunidade deles migrarem dali de onde eles estão para uma moradia de interesse popular, né? Que seria o faixa 1, nosso FAR faixa 1. Nós vamos estar lançando em breve aí um empreendimento de 64 unidades lá no Recreio do Havaí. Então o prefeito falou, olha, a gente pode fazer um casamento, né? Como é a prefeitura que vai fazer essa triagem, a gente pode já pegar as famílias em maior vulnerabilidade e privilegiar essas famílias nesse novo empreendimento. Entendi. Mas eles foram um pouco reticentes, porque eles falaram, mas lá tem um pé de manga que foi minha avó que plantou e agora tem um balanço lá que meu filho balança. Então, o que a gente entendeu é que eles querem permanecer no local. A posse da terra em que eles estão. Sim. Permanecer no local. Então, isso pode ser possível através de um reurb aí, de um processo de urbanização daquela área, mas para isso tem um caminho, né? Porque não existe uso capião em área pública. Então, a princípio, eles nunca vão poder tomar posse daquela área, ao menos que a SPU doe para o município, ao menos que o município faça uma reurbanização, um reurb social naquela área e organize aquele assentamento. Mas está sendo feito reuniões, né? Quer dizer, não está relegado a segundo plano lá esse pessoal. Quantas famílias tem lá, Rodrigo? Não são muitas não, se não me engano acho que são 30 e poucas famílias. 30 e poucas famílias, mas em torno de 100 pessoas mais ou menos. Né? Podemos dizer que é por aí. Mais ou menos. É bom que a prefeitura esteja também olhando por essa população e nas redes sociais dizendo, inclusive, que a Sabesp cortou a água desse povo, que é uma água que é irregular, né, a ligação clandestina, enfim. Mas que bom que a prefeitura também esteja olhando por essas pessoas que necessitam e que chegue a um bom termo para todo mundo, que regularize ou não, que saia daquele local, enfim, que resolva para todo mundo, né, Rodrigo? Márcio, com certeza nós estamos com o olhar bem criterioso nisso, né? Tem um trabalho também incrível sendo feito pelo Zacarias, o promotor, tá. Que ele tem um objetivo aí de encerrar a passagem dele aí pela promotoria, deixando Botucatu sem loteamentos irregulares. Entendi. Então a nossa busca é conjunta. Então a gente estamos atentos, estamos com o olhar atento para que a gente não tenha nenhuma irregularidade nem de assentamento, nem de loteamento dentro do nosso município, para que a gente esteja bacana, vamos dizer assim, todo regular.
Márcio, só Oi. para voltar aqui na questão das calçadas, a Maria Inês mandou mensagem aqui perguntando a respeito das empresas, imagino que ela esteja falando de restaurantes, na verdade, que colocam as mesas nas calçadas e acabam fechando ali a passagem, o que pode ser feito em relação a isso. Maria Maria Inês. Maria Inês, bom dia. Eu acho que uma solução para isso é polêmica, né? Botucatu é uma cidade assim, bastante... As pessoas são ativas, né? As pessoas participam bastante da cidade, isso é muito legal. Uma das soluções que foi criada é a possibilidade desses restaurantes terem os seus parklets. São aqueles espaços públicos, é a ampliação do espaço público através daqueles... não sei se vocês conseguem saber o que é o parklet. Fizemos a pergunta semana passada para o prefeito, Sim. que um ouvinte questionou, me questionou na rua, né, que nós temos dois aqui, um no Jardim Paraíso e outro no centro da cidade, próximo à Misericórdia. Né? Perfeito, Uma isso. estrutura à frente ali, né? Isso, ocupa uma vaga do carro, né? Isso. Então o carro hoje em dia, na verdade, está para a nossa sociedade como o cigarro esteve há 40 anos atrás. Né? O carro hoje, são 120 mil carros na cidade de Botucatu, o carro nos agride todo dia. Se você for na Praça São José, por exemplo, você vai ver que o carro tomou conta da praça. É isso. Né? Você anda na praça, você tem que desviar de carro dentro da praça. É um Isso absurdo, mesmo. é uma loucura. Verdade. Então, o parklet tira uma vaga de carro. Uhum. Ele substitui uma vaga de carro por um espaço público. Então, isso é uma solução para os restaurantes. Obviamente que ele não pode ocupar a calçada, né? Eles acabam ocupando, mas em teoria, na prática, eles não poderiam estar ocupando, e aí passa por uma fiscalização de renda. Né? Então, se a Maria identificar essa situação, ela pode, através da ouvidoria da prefeitura, solicitar ali uma fiscalização ali para que seja regularizada a situação. Perfeito. Esse tipo de reclamação é muito comum que aconteça, não? E de repente essa adequação, porque eu me lembro desse central, e esse no Jardim Paraíso é recente, né? Perfeito. Mas de repente é uma maneira do comerciante também se adequar, deixando, E até ganha mais espaço para ele mesmo. Pro próprio deixando negócio. livre a calçada, né? Sim, Porque a com calçada certeza. é do povo, né? Perfeito, a calçada fica livre. Passagem. Isso, e ele tem o parklet. E o parklet ele pode utilizar para pôr as mesas dele, mas é um espaço público. É a ampliação do espaço público. Né? Então, eu, particularmente como urbanista, vejo com bons olhos Tá. nessa cidade de carros que a gente vive. Né? Ô, Rodrigo, e é muito burocrático para conseguir a aprovação? O que é? A prefeitura vai até o local, verifica? Não, de forma nenhuma. Tem um decreto, né, que foi feito na gestão passada que normatiza essa questão. Né? Então ali tem uma inclinação de rua mínima, tem a velocidade de rua mínima que pode ter, tem, se não me engano, pode ser até no máximo 8 metros. Então tem toda uma normativa nesse decreto municipal que é tranquilo. Faz ali um projeto, apresenta o projeto para a municipalidade, a gente analisa, estando tudo dentro do que o decreto determina, a gente aprova e a pessoa já pode edificar esse espaço. Mais uma pergunta de ouvinte aqui, tomando o seu tempo, secretário. Imagina, Vai voltar mais vezes aqui, tá dando Problemas- audiência. Problemas com o IPTU, onde pode ser verificado, resolvido, casas do mesmo tamanho que têm valores diferentes, onde é que o munícipe pode tirar dúvidas e resolver qualquer situação em relação a IPTU? IPTU são duas possibilidades, né? Tem a possibilidade de área construída, ele pode ter alguma divergência do que ele tem construído e do que está sendo cobrado. Então aí ele precisa procurar, de qualquer forma, sempre ele vai procurar a prefeitura, né? Ali na sede dela, né? No Paço Municipal, entrando na prefeitura, descendo a rampa ali, para quem conhece o prédio da prefeitura, ele já vai encontrar ali os guichês ali de atendimento. Então ele procura ali. E aí tem uma divergência de cobrança. Então, dependendo do tipo de divergência, ele vai ser encaminhado para um setor da prefeitura, ou para o cadastro municipal, ou para o tributos. Aí ele, chegando lá, o pessoal faz a triagem e encaminha para o lugar correto ali, para ele sanar a dúvida dele de IPTU. E o georreferenciamento, quando vier, vem exatamente para sanar todos esses problemas. Porque com o georreferenciamento acaba a discussão, porque ele é muito preciso. Né? Então, a pessoa vai ser ali cobrada pelo que ele tem construído.
e pronto. Né? Rodrigo, muito obrigado de ter aceitado nosso convite, né? De passar esses minutos com a gente aqui, esclarecedores, né? Tirar bastante dúvida e vai ser convidado futuramente para voltar a falar. Tomara que trazendo boas notícias, que o crescimento de Botucatu continue acontecendo de forma harmônica com todo mundo, agradando todo mundo. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, quero parabenizar o trabalho que vocês fazem. Sou um fã da Rádio Prever. Obrigado. Gosto muito do Jornal da Manhã, gosto muito do primeiro jornal, né? Escuto bastante pelos meus horários ali no carro, escuto bastante o Território Nacional e depois o Chá das 5, né? Então esses são os 3 aí que eu tenho mais intimidade aí na Prever. Agora, tô impressionado com a estrutura, o estúdio é absolutamente lindo, de primeiro mundo, e agradecer aí a oportunidade de conversar, né, com vocês e com a população, né? E uma última notícia para a população. Opa! Já você falou novidades boas, né? A gente tem aí a previsão de, no máximo, até o meio do ano, a gente ter todos os processos de aprovação de projeto digital e projetos simplificados. E até o meio do ano, se Deus ajudar, nós vamos ter o alvará mais rápido do estado de São Paulo. Olha só. Opa. Ou seja, a pessoa vai dar entrada com o seu projeto simplificado, digital, 24 horas, 7 dias por semana. Se ele preencher todos os requisitos que ele precisa preencher, a hora que ele der o submeter, ele já vai receber o alvará de obra. Você pode começar a sua obra. Aí ele vai ter um período de 90 dias para aprovar tudo certinho e continuar a obra dela. Então, esse é o desenvolvimento econômico e a rapidez que nosso prefeito praticamente exige todos os dias ali na nossa secretaria. Muito obrigado. Uma boa notícia. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.